internet é uma ferramenta amplamente utilizada no nosso cotidiano. Milhões de pessoas acessam lojas, redes sociais, salas de bate-papo, bancos virtuais e vários outros aplicativos todos os dias. E cada vez mais, essas funcionalidades vêm sendo controladas por inteligências artificiais, as IAs, variando de algoritmos de recomendações de redes sociais até sistemas de criação de conteúdo. As aplicações das IAs parecem estar sem limites. Existem IAs capazes de gerar imagens, vídeos e até músicas. Mas você sabia que, para gerar tudo isso, uma grande quantidade de recursos, inclusive energéticos, é gasto? Eu sou a Carla Santana. Nesse vídeo do Sala 5, vamos falar um pouco sobre os impactos energéticos do uso das IAs e quais são esses recursos energéticos. Você já deve ter ouvido falar em inteligência artificial, ou até mesmo já esteve em contato com uma, ainda que sem saber. Afinal, elas estão em toda parte atualmente. E por um bom motivo, elas são capazes de fazer muita coisa. Se um dia você precisar gerar uma imagem de algo, pesquisar o nome de uma música ou até mesmo pegar uma resposta a alguma pergunta, é bem provável que exista uma IA para isso. Mas o que são esses sistemas e como eles fazem tudo isso? Existem várias definições do que seriam as IAs, mas todas as caracterizam como algo que faz com que máquinas possam simular o processo de raciocínio e tomada de decisão dos seres humanos. Essa simulação, inclusive, pode superar a capacidade humana porque processam muitos dados ao mesmo tempo. As IAs são capazes de receber um comando e, com base nisso, exibir milhares de resultados de pesquisas ou escrever textos em questões de segundos. Obviamente, alguns pontos em que as IAs ainda penam: a capacidade criativa, crítica e ética são exemplos de falhas bem marcantes nesses robôs. O processamento de muitos dados acontece graças ao machine learning, em português, aprendizado de máquina, um conjunto de métodos que permite que as IAs recebam grandes quantidades de informações e sejam capazes de reconhecer padrões, para assim conseguirem realizar tarefas de maneira autônoma e até fazer previsões com base em dados observados. Um exemplo comum é o das IAs generativas, capazes de gerar textos, imagens ou vídeos de acordo com o comando recebido. Esse tipo de IA é exposto principalmente a uma grande quantidade de possíveis imagens associadas a cada palavra que ela possa vir a receber. No entanto, para que o treinamento dessas IAs possa ocorrer, é necessário que haja estrutura física capaz de armazenar e processar essas informações. Chamamos os grandes complexos de servidores de data centers e, para que funcionem, eles precisam dispor de uma grande quantidade de energia. Além dos data centers, em diversas outras situações, o uso da energia elétrica é essencial, como para o funcionamento dos eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, automóveis e para a iluminação. Mas afinal, o que é energia? A energia é um conceito de difícil definição, mas existem diversas formas de energia, como a energia elástica, que é um tipo de energia que faz com que uma mola empurre objetos, a energia cinética, que é a energia que faz com que um corpo se movimente, ou como a energia térmica, que está relacionada com a temperatura e entre outras. Dessa maneira, energia é a capacidade de executar um trabalho, e trabalho significa deslocar, rodar, transformar. A eletricidade, também conhecida como energia elétrica, é então uma forma específica de energia necessária para realizar algumas tarefas do nosso cotidiano, como por exemplo, acender uma lâmpada e ter luz em nossas casas. Também precisamos dela para ligar TVs, micro-ondas e geladeiras, entre tantos outros usos e necessidades. Mas você já se perguntou de onde vem essa energia elétrica e o que são os recursos energéticos? Os recursos energéticos são os recursos naturais que podem ser utilizados para fornecer energia, como a energia elétrica. Eles podem ser classificados em fontes de energia renováveis e não renováveis. As fontes de energia não renováveis são finitas
finitas, ou seja, elas acabam porque a reposição da natureza é muito lenta e depende de condições específicas de temperatura e pressão. Alguns exemplos de fontes não renováveis de energia são o petróleo, o carvão mineral, gás natural e nuclear. Além disso, algumas fontes não renováveis de energia, como o petróleo e o carvão mineral, são responsáveis por grande parte da emissão de gases de efeito estufa, como o CO2, na atmosfera, já que são queimados para gerar energia. Já as fontes de energia renováveis são consideradas inesgotáveis, pois suas quantidades se renovam constantemente ao serem usadas. Alguns exemplos de fontes renováveis de energia são a hídrica, que é a energia da água dos rios, a solar, energia do sol, eólica, energia do vento, biomassa, energia de matéria orgânica, geotérmica, energia do interior da Terra e oceânica, que é a energia das marés e das ondas. Algumas dessas fontes apresentam variação na geração de energia elétrica ao longo do dia e do ano, como é o caso da eólica, que não é produzida quando não há ventos, e da energia solar, que não é produzida à noite. Já no caso da fonte hídrica, podem ocorrer períodos de estiagens. A partir disso, é interessante saber a diferença entre dois conceitos desse contexto energético, o de matriz energética e o de matriz elétrica. A matriz energética representa o conjunto de fontes de energia utilizadas para realizar todas as atividades no nosso dia a dia que necessitam de energia, como, por exemplo, movimentar um carro, preparar comida, sendo que essas não são atividades que, obrigatoriamente, dependem da energia elétrica para acontecer. Já a matriz elétrica representa o conjunto de fontes de energia utilizadas apenas para a geração de energia elétrica. Dessa maneira, pode-se dizer que a matriz elétrica é parte da matriz energética. Para exemplificar e falar um pouquinho sobre o cenário mais atual das matrizes elétrica e energética no Brasil, segundo os dados do BEM, Balanço Energético Nacional, em 2024, a matriz elétrica brasileira foi principalmente composta pela fonte hidráulica, 55,3%, seguida da eólica, 14,1% e da solar, 9,3%. Como podemos ver no gráfico que compara a participação das fontes da matriz elétrica brasileira em 2024 e em 2023. Dessa forma, a matriz elétrica brasileira aparenta ser predominantemente renovável. Já a matriz energética brasileira em 2024 se mostrou 50% composta por fontes renováveis, como é mostrado na imagem, e isso foi um marco histórico. Como vimos nesse último gráfico mostrado no vídeo, seu título é Participação das Renováveis na OIE, que é a oferta interna de energia. Mas qual seria a diferença entre a oferta interna de energia e matriz energética? A oferta interna de energia é o total de energia disponibilizada no país, incluindo a energia produzida internamente, as importações e exportações de energia, e as perdas durante o processo de produção, transporte e armazenamento. E a matriz energética, como vimos anteriormente, é um conjunto de fontes e tipos de energia utilizadas para realizar as atividades que necessitam de energia em um país, sendo, portanto, o conjunto de fontes de energia que contribuem para a OIE. Nessa imagem, é possível visualizar a participação das fontes de energia na OIE brasileira de 2024. Segundo dados de 2022, a matriz energética mundial se baseia muito em fontes não renováveis, como petróleo, carvão e gás natural. Segundo a Agência Internacional de Energia, a IEA, a participação das fontes de energia na matriz mundial em 2022 foi composta principalmente por 30,2% de petróleo e derivados, 24,6% de carvão mineral e 23,1% de gás natural, como é visto nesse gráfico. Sobre a matriz elétrica, ainda segundo dados de 2022, considerando o cenário mundial, o uso dos combustíveis fósseis também é mais recorrente.
Ainda segundo a IEA, a matriz elétrica global em 2022 era principalmente composta por 35,8% de carvão mineral e 22,3% de gás natural. E ao comparar os dados das matrizes elétricas e energéticas no Brasil e no mundo, percebemos que o Brasil utiliza mais fontes renováveis de energia. Outro assunto interessante a se comentar é sobre a energia limpa. Uma energia pode ser considerada limpa quando a sua obtenção causa impactos relativamente baixos, lançando uma menor quantidade de poluentes na atmosfera, como os gases do efeito estufa. E também pelo fato de que, mesmo que elas causem impactos secundários, como por exemplo pelo transporte de peças da usina, transporte da energia para outros locais, deslocamento dos trabalhadores e entre outros, a usina, para a geração dessa energia, causa maiores consequências na natureza no lugar de sua instalação. A energia limpa, no contexto de ser considerada limpa por causa de ser proveniente de fontes de energia que não emitem muitos gases do efeito estufa durante a geração da eletricidade, pode ser gerada a partir de fontes renováveis, como por exemplo, eólica, solar e hídrica, ou a partir de fontes não renováveis, como a nuclear, a qual veremos melhor a seguir. Todas essas formas de obter energia causam impactos ambientais, mas, ao comparar com os combustíveis fósseis como fonte energética, por exemplo, as fontes de energia limpa citadas anteriormente não interferem muito na poluição atmosférica responsável pelo aquecimento global. A energia nuclear, então, é considerada uma fonte não renovável, já que ela depende de recursos finitos, como o urânio, por exemplo. No entanto, ela não emite gases estufa, mas gera outros resíduos. Então, vale ressaltar que, por mais que a energia nuclear não libere esses gases poluentes na atmosfera, existem outras consequências ambientais que valem a pena lembrar e considerar, como, por exemplo, a produção de resíduos radioativos, os quais necessitam de um cuidado adequado, e também o fato de um acidente em uma usina nuclear ser de grande risco e prejudicial em uma larga escala. Dessa forma, é importante refletir sobre a energia nuclear, pois, considerando apenas o fato dela não emitir gases do efeito estufa, ela pode ser classificada como energia limpa, mas não podemos esquecer das outras consequências ambientais que ela possui potencial para causar. Agora que compreendemos um pouco melhor o que é energia e quais são suas formas de geração, podemos entender por que os gastos energéticos relacionados às IAs possuem impacto tão grande. Você já deve ter ouvido falar no chatbots, aquelas IAs que simulam uma conversa com o usuário, como se ele estivesse falando com um humano. Entre as mais famosas, nós temos o ChatGPT, o Gemini, a Meta AI, o DeepSeek e entre outros. Como já mencionado anteriormente, essas IAs precisam não só ser treinadas, como também precisam de estruturas físicas como a capacidade de suportar o processo de análise e armazenamento de dados. A ideia é simples. Você precisa de muitos computadores superpotentes que trabalham 24 horas por dia, todos os dias, e precisam de eletricidade para funcionar e também para se manterem resfriados. Afinal, de cabeça quente, ninguém pensa direito, né? Todo o processo, desde a fabricação dessa estrutura até a resposta que o prompt do usuário irá receber, representa gastos gigantescos de recursos naturais e energéticos. Todos esses gastos de recursos se enquadram, por exemplo, nos 3 escopos de emissão de gases do efeito estufa. O primeiro escopo fala das emissões diretas da atividade realizada pela empresa. No caso dos data centers, é o escopo onde geralmente há o índice de emissões mais baixo, apesar de geralmente ainda se tratar de um número grande. Um estudo realizado por uma pesquisadora da Hugging Face aponta que a geração de imagem de alta qualidade feita por uma IA generativa consome cerca de 1,35 kWh, o equivalente a carregar um smartphone por completo cerca de 100 vezes. O segundo escopo fala das emissões provenientes da produção de energia elétrica utilizada. Esse costuma apresentar índices mais elevados. Um estudo da OpenAI, conduzido por uma pesquisadora da Hugging Face, empresa americana no ramo das IAs, aponta que somente o treinamento do GPT-3
pode consumir cerca de 1.300 megawatts-hora, o equivalente a 130 vezes o consumo anual de uma casa nos Estados Unidos. Em emissões de carbono, isso pode representar até mais de 550 toneladas. O terceiro escopo trata de quaisquer emissões indiretas que levaram ao funcionamento das atividades principais, desde as emissões provenientes do processo de extração de matéria-prima e fabricação de materiais para os data centers, até as provenientes da extração de água utilizadas para resfriar e evitar o superaquecimento. Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Riverside, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2023, o treinamento do GPT-3 requer cerca de 5,4 milhões de litros de água, sendo 400 mil litros destinados apenas para resfriamento dos data centers. Analogamente, o consumo médio de água para a geração de 10 a 50 respostas médias dos chatbots gira em torno de 500 ml. Esse consumo preocupa, pois a energia pode vir sim de fontes renováveis, mas também pode estar associada a fontes não renováveis. A ideia aqui não é afirmar que o uso das IAs deva ser banido, mas em uma sociedade de elevado consumo e com questões ambientais que afetam o nosso planeta se intensificando cada vez mais, é necessário pensar sobre como usar os recursos de forma a garantir a qualidade de vida nossa e do planeta. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar nosso sininho e nos seguir nas redes sociais para não perder nenhum dos nossos materiais. Somos o Sala 5, continue falando sobre ciência.